Oi, Tá me ouvindo? agora sim. Ah, tá me ouvindo. Agora sim. Todos ouvindo, todos vendo e ouvindo bem? Dá um retorno aí. Muita gente aqui conosco já, no Produção entrevista, bem? podcast Papo Reto. Eu tô te ouvindo muito bem. Tá tudo bem? Tá, E aqui tudo bem. também, Rafael, que tá no meu assessor aqui, ligou e tá ouvindo bem. Pronto. Então vamos dar início à nossa live, à nossa entrevista aí com essa grande artista que esteve aqui no Forró Caju, em Aracaju, né? Teve aqui na noite, justamente numa noite cheia de. Mas acabou que deu tudo certo, né? Eu estava super doente nesse dia. Kiko me ligando, eu disse: não tenho como, estava com febre, tossindo muito, não tinha condição de poder ver Irá, mas vai ter uma oportunidade, eu vou E poder dar essa um abraço nela pessoalmente. Cíntia, tá assolando mesmo, né? Eu também tô aqui na fono, na hidratação. Tá, eu fui para o hospital. Mas enfim, está tudo certo Mas agora. E eu desde já, muito obrigada a você, a toda a sua equipe, ao Kiko que falou comigo, a todas as pessoas envolvidas aí que fizeram, né, que a possibilidade desse encontro aqui acontecesse. Eu fico muito feliz, muito agradecida e muito me honra poder ter espaço, né, para a gente falar da gente, do trabalho, do que a gente se faz sim, no dia a dia para outras pessoas que não são essas que já me seguem, né, na rotina, que são já meus parceiros, vamos dizer assim. isso. A gente tem uma equipe por trás, sozinho a gente não consegue fazer nada, né, Ira? Eu sempre Isso. digo aqui com o rapaz que confecciona o card e a todos aqueles que estão nos indicando artistas para vir para o programa, né? E eu fico muito feliz e honrada também com a sua presença aqui. Então vamos lá, cantora e compositora mineira pernambucana, Ira Caldeiras é a nossa convidada dessa noite. Cantora, compositora, Ira nasceu na cidade de Timóteo, Minas Gerais, e veio para o Nordeste fixando morada em Pernambuco, né? Desenvolveu seu trabalho centrado na cultura nordestina e, por esse motivo, acabou recebendo o título de cidadã pernambucana e outros títulos também, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Premiadíssima com seus trabalhos, ela ganha o mundo com seus projetos, sempre voltados para a área musical. Vamos conhecer agora um pouquinho mais dessa grande artista, né? Ira Caldeiras, porque quem já conhece, já ama. Olha, eu nunca recebi tanto direct na minha vida de artistas, de outras pessoas, compositores, falando tão bem de você. Que coisa boa. Você é muito querido. Jornalistas daqui de Aracaju que te conhecem, o Márcio Lincoln, o meu amigo Carlos Leal, falando muito bem de você. Muito Né? obrigada. Marcelo Rosti, Marcelo Rossiter, Roster, também falou comigo no direct. de Caruaru. É, Mas então, muita gente, viu? Muita gente te ama. Então, vamos lá, vamos começar, vamos entender um pouquinho dessa história e como é que a artista Ira Caldeira veio parar em Pernambuco, né? Em terras pernambucanas. O que a trouxe para o Nordeste, a Ira? música, Cintia, a música me trouxe. Porque quando eu falo assim que eu comecei, que eu me descobri artisticamente de uma forma meio que tardia. Eu casei muito nova. Eu comecei a namorar com 15 anos e com esse namorado, aos 17 anos, eu me casei. Nova. Então, com 18 anos eu já era mãe, com 24 anos eu já tinha 3 filhos. Então, assim, eu fico imaginando hoje assim que eu sequer me conhecia, sabia das minhas aptidões. Eu nunca tinha cantado. Eu venho de uma família muito musical. Mamãe gostava de cantar lá na beira do fogão a lenha. Meu pai ficava tocando o violão lá naquelas 3 notas básicas. Mas era. E minha irmã mais velha também era uma cantora assim, gostava, cantava e não se profissionalizou, na verdade, porque não quis. Fez outra opção de vida. Então, assim, eu nunca. Eu era o patinho feio musical. Isso. E nada de cantar nem nada. E aí acabou que, quando eu já com filhos, eu comecei a estudar de novo para formar, né, para completar estudo, aquela coisa toda. E na escola, eu tive a oportunidade de ter um envolvimento mais com a música. É engraçado, hoje eu fico pensando assim, e às vezes eu comento sobre isso. Quando as coisas estão predestinadas a acontecer, o universo conspira para que isso aconteça. E por Ninguém mais que você fuja de um lado para o outro, ele ninguém volta para o mesmo lugar. vamos dizer assim. Então, Sim. eu na escola, e eu fui convidada para cantar.
uma canção. Porque, às vezes, dentro da sala de aula, eu ficava cantarolando alguma coisa na sala de aula, as meninas falavam, você tem uma voz bonita. E aí eu comecei a tocar violão. E fiquei ali, mas era violão assim, para colocar os meninos para dormir, cada um tinha uma música que gostava mais, e aí eu cantava a música dos meninos, das crianças e tal. Mas aí eu fui convidada para numa entrevista, numa gincana de escola, para cantar. Eu nunca tinha cantado em público, nunca. Isso eu já estava com 2 filhos. Mas aí eu cantei. E olha a música que eu cantei. Se não é um chamado. Já rodaram seus momentos, desviaram seu destino. Seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há de se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor, cor e fruto. Aí, E foi isso. olha o talento aí. Fernando Brant e Milton Nascimento. Milton Nascimento. Aí foi aquela coisa assim toda, eu fui pegando gosto. E aí vai, passa um ano, passa 2, eu comecei a cantar numa banda de baile, que de vez em quando cantava. Mas aí as coisas foram tomando uma forma que eu era procurada para cantar nos bares, nas casas noturnas, nos restaurantes. E aí eu resolvi que devia ser uma cantora profissional. E para fazer isso eu devia gravar um CD, para deixar de ser cover só e cantar só, né? Eu queria cantar alguma coisa que fosse, que eu tivesse descoberto, que fosse inédita. E aí eu vim para cá para fazer essa pesquisa para gravar o meu primeiro CD. Você veio para o Nordeste, Vim especificamente para para Pernambuco? Pernambuco, mas só para pesquisa, entendeu? Sim. Eu já tinha tido oportunidade de ir em alguns lugares antes de vir aqui, só para conhecer essas questões rítmicas. Eu tive na Bahia, mais voltada para aquele samba da Bahia. Depois eu fui para o Pará, tanto que até hoje no meu show tem carimbó. E aí fui fazendo esse trabalho assim, né? E depois cheguei aqui. Mas era para conhecer. E o primeiro compositor que eu conheci aqui foi a Cioli Neto. Cioli Neto. Para quem está nos vendo aí agora, nos ouvindo, que não conhece a Cioli, eu vou cantar um trechinho de 3 canções dele, por exemplo. Dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor, não se acaba assim. A Cioli Neto. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a véia onde corria um grande amor. Né? O cabra pode ser valente e chora. O Brasil conhece isso tudo, né? Diga onde foi que eu errei, aonde vacilei. E assim, o repertório de Acioli é uma coisa fantástica. E aí ele tem uma fita cassete com várias canções. E eu escolhi uma música, até então muito desacreditada, porque ela tinha uma forma diferente de falar. Não tinha aquela coisa do amor, da paixão, que ele sempre cantou, né, escreveu. Mas era uma música que me tocava muito. E eu falei com ele, eu quero essa. Ele disse, mas irá? Porque ele já tinha mostrado essa música. É interessante, a vida é muito interessante. Já tinha mostrado para Santana, que é meu amigo querido. Santana, qual dos dois? Tem o Santana com 2 N e o Santana o cantador. Cantador. O cantador. Aí o Santana, o cantador. E ele... E Maciel Melo também. Todos os dois são meus amigos. Mas eles não achavam a música boa, achavam que não tinha a ver. E foi a música que eu escolhi. Aí o Acioli tentou me persuadir de toda forma para que eu não gravasse essa canção. Grava essa, grava aquela. Isso aqui foi sucesso com Fagner, mas mulher ainda não gravou e tal. Aí eu dizia, Acioli, eu quero essa mesma. Aí, então, em 1999, eu lancei meu primeiro CD. Vai fazer 26 anos agora. Julho. Há 26 anos atrás, eu lancei o meu primeiro CD aqui, porque eu acabei fazendo a pesquisa aqui. Conheci vários outros compositores, tive a oportunidade de trabalhar e ter a grana para fazer esse disco. Acabei ficando aqui. E resultado disso, senti que todos os meus discos foram feitos aqui. Algumas vezes eu fui a Minas para show, para lançamento, mas a minha vida, de fato, é dedicada mais ao Nordeste e de uma forma mais para o Pernambuco. Mas o que eu quero contar dessa história que eu contei de Acioli Neto é que há 26 anos, a primeira música do meu primeiro CD foi essa. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Exatamente, há 26 anos. A primeira pessoa que gravei essa canção. E depois,
E aí Santana, logo na sequência, nós ligamos, ele ligou para Santana e mostrou e tal. E aí Santana disse, puxa, mas é linda, eu não tinha percebido o tanto que ela é linda. E ela ia ficar mais conhecida na voz de Santana e de Flávio José. É. Aí depois, mas ela é muito gravada, porque Cássia Eller gravou. Não, Zélia Duncan que gravou. Não, Cássia Eller mesmo. Cássia Eller gravou, Elba Ramalho e tanta gente. Hoje, a primeira música mais gravada de Acioli é Espumas ao Vento, a segunda, Lembrança de um Beijo, e a terceira essa, A Natureza das Coisas. Temos também um outro grande compositor também, é o Petrúcio Amorim. A Petrúcia Amorim. Eu gravo sempre Petrúcia, ele participou também, participa sempre das coisas, dos projetos da gente. Petrúcio é uma figura muito importante para o cenário musical da música, né? Do Brasil inteiro, que a gente nem vai se referir a essa questão do regional, porque sempre é um dos compositores mais gravados para essa turma do eixo Rio-São Paulo. Ele é muito gravado. Petrúcio tem músicas que gravou com Jorge Altinho e tantos outros compositores e cantores, né? O Santana canta muita música também do Petrúcio Amorim. Sim. Gosto muito também. Então, o Acioli Neto, Petrúcio Amorim, tem uma leva aí de compositores que... Bezerra, Biguá, que é meu marido, Maciel Melo. Olha, tem muita gente boa, né? Muita gente boa. E as mulheres, né, que a gente não pode deixar de falar, citar Socorro Lira, Flávia Venceslau, duas paraibanas. Aqui de Pernambuco, Bia Marinho, daí Joésia Ramos. Assim, né, é muita gente, inclusive que eu tive a oportunidade de gravar também Joésia, num projeto que eu fiz em 2009, onde eu cantei canções só de mulheres compositoras do Nordeste. Trabalho lindo, né? Um álbum pioneiro na história da música brasileira. Foi a primeira vez que teve num projeto só reunido canções só de mulheres. E, para mim, uma forma muito especial, que foi todas nordestinas. Todas nordestinas. A cultura... Como é que... Você foi apoiada? Você teve apoio da sua família quando veio para cá? Quando resolveu vir para cá? Olha, minha mãe foi uma grande parceira da minha vida. Eu devo muita coisa a ela. Sabe, aquela pessoa assim, que tudo que eu escolhia fazer, ela me ajudava. Aí quando eu comecei a cantar, por exemplo, que a oportunidade que eu tinha de cantar era lá na cidade dela, com um amigo dela que tocava teclado, e ela pegava o carro, me levava aí, ó, não sei quantas horas de viagem, 4 horas de viagem, e fazia, e ficava lá, e depois no dia seguinte coisava, e voltava, dirigindo e me levando. E quantas vezes mamãe fez isso? Quantas vezes minha mãe ficou com meus filhos para que eu viajasse? Mãe é mãe, né? Quando eu vim para cá mesmo, a mãe ficou com minha filha mais nova, né? Enfim, até... Aqui, olha quem está aqui conosco, quem acabou de entrar. O Marcelo Roster, né? Roster. Marcelo, tá aqui. E o Genaro também, Almeida, está aqui também conosco. Genaro, tive o prazer, inclusive, de gravar uma canção que é do meu marido até. Irá, minha amiga linda, está aqui. Preciso entrevistar esses rapazes também. Precisa. E está aqui também conosco o psicanalista Marcos Souza, está dizendo, já sou fã diretamente de Brasília. Obrigada. Temos cantores também aqui, o Isaac Borges. Boa noite, meninas. Boa noite, Isaac, também um grande cantor. É baiano, mas também é como você, né? Tomou a paixão por Aracaju e é cidadão aracajuano. Está aqui também conosco. Sejam todos muito bem-vindos ao Entrevista, gente. Estou aqui entrevistando essa grande cantora, compositora, Irá, as suas composições, né? Como é que nascem as suas composições? Em que você se inspira? Olha, eu sou muito preguiçosa para compor. A primeira vez que eu compus, por exemplo, eu compus porque eu estava com vergonha, porque eu estava no lugar que todo mundo tinha feito uma música, eu compunha, a gente estava viajando todo mundo junto, vindo do sertão lá de Tabira, da Missa do Poeta. Então eu estava numa turma assim e todo mundo compunha. Aí eu cheguei em casa e falei, mas rapaz, só eu que ali que não tinha não fiz nada. Não. Aí, agora é questão de honra. Peguei o papel, mas foi assim muito rápido. Eu peguei o papel e na arte dos desenganos, sou mestra, sou aprendiz. Tô plantando meus anseios para colher flores de lis. Vou me desfazer dos medos para brincar de ser feliz. Veio arrebentando, né? Me negar, veio arrebentando, né? A procissão, vou guiar o meu destino, vou vencer a solidão. E aí fiz.
Coisa mais linda, gente. Isso é uma poesia, como diz meu Santaninha, Santano cantador. Ela é uma poeta. Aí fiz a aplicação primeira, depois fiz outras parcerias também. Tem parceria com Chico Bezerra, tem parceria com o Biguá, que é meu marido, né? E às vezes assim, eu sou muito preguiçosa, mas eu sou pitaqueira que só danado. Ele, É. toda música que tá fazendo aqui, isso aqui, mexe não sei o que, mexe não sei o que, e tá. E acaba assim, me achando bom isso, né? Mesmo quando as coisas que eu não assino, ou às vezes pego canções também para gravar e mexo ali. Mas eu acho que essas coisas que a gente faz depois é tão insignificante que eu jamais sabe, você me dá uma canção, eu gravo e mexi numa coisa, me permite fazer essa alteração aqui, essa parte que está aqui, a gente pode fazer assim, essa frase assim, assim, assim. Mas eu acho que isso, a música veio pronta, a música é de quem fez mesmo. É só uma percepção minha na hora de gravar e a música vai ser sempre de quem fez. Então eu não tenho essa coisa assim de precisar de gravar uma música, de ter parceria. Eu só tenho nome de música que realmente eu entrei e fiz de verdade. Fora isso, eu só sou E intérprete. são lindas, viu? Você tem a força na poesia. Você é uma poeta, realmente. E tem aqui, ó, o George Firmo de Maceió. Ele é compositor também. Ele lidera uma série de radialista. Ele esteve agora recentemente, há pouco tempo, aqui comigo no lançamento de um filme. E ele disse que tem uma canção para você. Ai, que coisa boa. Ele tem uma canção para você e depois eu vou passar o E contato seu passa para ele, porque ele disse que tem uma canção que é para você. para passar assim. E eu fico muito feliz quando essas pessoas conseguem disponibilizar para a gente algo que é tão precioso. Né? É, Então, uma pessoa faz uma canção que fala, ó, tenho isso para você. Olha, eu fico tão lisonjeada. pois é. Escuto tudo que eu recebo. Evidentemente, eu não consigo gravar tudo, às vezes a gente não Sim, consegue. claro. Hoje, Também tem que casar, né, com você, né? Você tem que exatamente, ouvir a não, canção. recebo e falo assim, que coisa linda, é a cara de Flávio José. É verdade. É desse jeito. O Santana, ele sempre fala assim: a música me escolhe, eu não escolho a música, Pois é, então tem isso mesmo. Tem né? hora que escuta assim e você já se vê cantando. Pronto, você vai ter o prazer e o privilégio de ouvir a música dele. Ele já, inclusive, passou para mim hoje. Eu quero que ela ouça essa música aqui É para ela. Eu digo, eu vou falar com ela na live. ótimo. Tá aí, depois eu faço essa conexão entre vocês dois. Mas assim, quem foram as suas grandes referências, Ira, na música, né? Que te inspiraram e que te inspiram hoje também? Olha, eu tenho uma influência muito grande das da música de Minas, mas nem necessariamente a música do Clube da Esquina, apesar de eu achar de uma grandiosidade imensa. Beto Guedes, Lobo Borges, Fátima Guedes, Milton, Claro. Fernando Brant, e assim vai. Beto, enfim. Mas eu gostei, eu sempre tive uma coisa muito com o regional e com folclore. Por exemplo, as folias de reis, os congados, né? Então, quando passava essas músicas com aquela coisa dos ritmos, aquela coisa assim, isso sempre me envolveu muito. Então, eu falo que hoje a minha música, o meu forró, ele não é um forró como se faz só aqui, porque eu não sei fazer o forró que eles fazem aqui. Hum, Eu sempre respeitei essa questão dessa limitação de não saber fazer, porque eu não tenho como esquecer tudo que eu ouvi durante a minha vida inteira, a minha infância, a minha adolescência. Eu não tenho como esquecer a gente pulando atrás dos congados que passavam, sabe? Na Folia de Reis, quando passava todo mundo, os reis, as rainhas, tudo, a gente ali por último, imitando e festejando. Então eu trago essas questões rítmicas para minha música, o calango mineiro, as rodas, né? Que aconteciam. Mas assim, e aí quando a gente volta para o forró, eu tenho uma influência direta, que as pessoas comentam sempre muito, e eu não nego de forma isso. Elba foi uma grande influência na minha vida. Marinês, Marinês, Dominguinhos, bom né? demais. Marinês de uma força, de uma vitalidade, de uma Sim. coisa assim. Então, assim, acho que Marinês. E outra mulher que me inspirou sempre muito foi a Melinha. Amelinha, A Melinha de uma grandiosidade, de uma uma voz doçura, né? Uma única. doçura, força e doçura ao mesmo tempo. Porque tem muita gente que vai falar, é igual Ira Caldeira, é igual Elba Ramalho, é igual não sei o quê, mas eu nunca vi ninguém igual a Melinha. A Melinha é só ela igual a ela. E eu acho isso muito bacana, muito. Ela é muito linda. Inclusive, ela já fez parceria, né? Sim, Em sim. gravação com você. Ela, o Dominguinhos.
em algumas situações de palco, de cantar junto. Ela fez um álbum aqui no Recife e eu ficava lá a noite inteira lá A fazendo Elba Ramalho também. As pessoas eu falam que você é muito parecida com a Elba Ramalho. falam sempre muito, muito. E realmente, quando a gente olha e vê assim, a- o geral, assim, vocês realmente se parecem muito. Eles falam isso, comentam assim sempre. Hum. Tem pergunta aqui, Ah, pergunta do psicanalista Marcos Souza. Qual a influência que você traz do seu pai e da sua mãe? ah, Hum. tem coisas assim que são. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu falaria de Cascatinha e Ana, de uma dupla, que era uma música, diria sertanejo na época, né? Na Branca e Chavantinho. Meus pais Eita, você conhece? estavam. Então, assim, aí eu vou voltar para a década de 60, de 70, ou mais, né? Que normalmente eles escutavam isso. É como a gente hoje escuta Gonzaga, mas a gente Sim. escuta de 50 anos atrás. Então eu lembro deles estar escutando também música que provavelmente era 50 anos atrás da geração deles. Mas eu trago isso, sabe? Eu gosto muito dessa música que remete ao interior, Sim. a simplicidade do interior, Hum. né? E a gente percebe isso muito nas canções, principalmente de Pena Branca, de Chaventinho. É bem, bem raiz. É. Então, Nossa cultura, ela é muito forte, né? eu lembro na hora de Cascatinhana, de Pena Branca e Chavantinho. É. Nós temos uma cultura muito forte, né? O Nordeste, que tem essa cultura muito forte. O Sul também tem uma cultura muito forte. Sim, É uma sim. cultura deles, mas é uma cultura raiz também muito forte, né? E eu acho que no Brasil são esses dois lugares, né? O Sul e o Nordeste, que tem Eu acho essa que cultura. é uma tradição, né? Hum. Inclusive são um centro de tradições mesmo, né? O Sul Sim, tem. sim. É. E aí São, eu lembro, são diferentes as culturas, mas são raízes. aham, Diferente que eu digo no sentido por exemplo, nós temos aqui a sanfona, uhum, eles têm a a gaita, gaita, né? aham, é. Mas é aquela coisa bem, bem raiz mesmo. E eu acho essa coisa mais E linda. preservam a dança, né? As vestes, As a se vestes, a comida, vida. né? As bebidas, não é? Lá tem o tal do. A gente tem o café, eles têm o chimarrão. Eu acho, sabe uma coisa que eu fico às vezes observando? Essa questão da região. Se você observar, por exemplo, Minas está no centro do Brasil. Isso, Ela acaba sofrendo influência de Goiás, isso. de São Paulo, do Rio de Janeiro. E ali ela acaba que perdeu muito as características raiz dela. Então você não vê mais em Minas o calango mineiro, você entendeu? A questão de uma folia de reis, de um congado, são coisas só naquele dia do santo, naquele dia que determinada igreja faz aquilo, Sim. mas já não faz parte de fato. E é uma pena das manifestações culturais quando se vai falar, né? E a gente consegue. E aí eu acho que o Sul, por ele estar lá naquele cantinho dele, ele tem uma influência menor. E aqui também o É, Nordeste, né? Então, eu acho que nesse caso fomos beneficiados, Nordeste e Sul. e a gente mantém a tradição nossa, ela é diária, na comida, na cultura, na bebida. Isso. A gente mantém essa cultura diária. Mas você já foi muito premiada, Ira. Muito premiada, né? Prêmio da música pernambucana de melhor canto, melhor CD, DVD, em todas as edições que participou. Seu trabalho altamente reconhecido. Como é que você vê isso? Como é que você recebe isso? Olha, eu recebo assim, às vezes eu falo sempre, sabe, Cintia, eu sou uma operária da música. E como operária, eu tento dar o meu melhor. As meninas que trabalham comigo dizem, todos eles, Irá é muito perfeccionista. Esses dias eu tive uma reunião para falar com eles, explicar que eu não sou perfeccionista. Porque essa coisa de ser perfeccionista, da gente buscar a perfeição, é uma coisa assim que deve ser muito doído, muito sofrido. Cansativo Não demais, né? consegue. Quem vai conseguir ser perfeito, né? Ou fazer aquilo de uma forma perfeita? Até porque o que é perfeito para mim não é para você. O que ele faz com perfeição para ele, eu posso olhar e achar que aquilo ali não é do meu agrado. Mas a gente precisa buscar excelência no que faz. Eu também Né? penso assim. Então, precisa de buscar excelência. Dê o seu melhor, que eu estou dando o meu melhor. Então, assim, tudo que eu faço com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muito carinho. Então, assim, eu vejo com muita gratidão esse tipo de reconhecimento. É igual quando eu vim para aqui, para o Nordeste. Eu vim
a gente traz uma mala de sonhos e anseios. E a gente dedica isso, a gente traz mesmo, a gente traz as sementes e planta. E aí, quando 10 anos que eu estava aqui, eu recebi, o primeiro título que eu recebi foi de cidadã recifense. E logo no mesmo ano eu recebi de cidadã Pernambucana? depois que veio Caruaru e Itabira. Mas assim, nesse momento, por exemplo, é um momento que você fala assim, puxa, eu plantei e estão me ajudando a aguar. Estão Aguar, minha gente, é cuidando, passar estão a água. dessa planta. Essa terra que eu escolhi como mãe, agora me reconhece como filha, Sim. né? Te acolheram, te abraçaram, né? E aí, quando eu vejo assim, que eu fiz um prêmio, uma coisa, que ele foi para um prêmio, que ele concorreu, que ele foi premiado, que reconheceram aquilo, eu sei do tanto que eu me dediquei para fazer aquilo, do tanto que eu faço com cuidado e com responsabilidade. E esse reconhecimento, o sentimento que eu tenho é de muita gratidão. Olha, muito obrigado por vocês terem observado o que eu fiz. Muito obrigada. Mais do que merecedora. Estamos aqui, ó, com o Álvaro dizendo: irá escolher o Nordeste, o Nordeste a acolheu. Esse encontro fez e faz muita gente feliz. Todos saímos ganhando. Álvaro V. Ah, Dias está aqui conosco. obrigada. Amo você demais, meu amor. Obrigada. Biguar Eu não Cantor está tenho aqui. acesso, só para explicar para as pessoas aí, eu não tenho acesso ao que estão escrevendo, Não viu? Porque não, a minha aqui ficou parado aqui desde a hora que nós chegamos no que chegou, eu não consigo atualizar. Mas então você me mantém informada aí desse povo. Pronto. Quem está aqui é o Biguar Cantor, É meu dizendo marido, que a ama. Ama você é demais. meu Está aqui. Que coisa linda. parceiro, não, meu querido. Estamos aqui também recebendo Penteados Aracaju. Entrou aqui um rapaz que sempre faz meus cabelos quando eu preciso de algum evento, né? Ele está aqui quando você vier a Aracaju. Ele pode fazer também suas lindas madeixas. Ele é maravilhoso, está aqui conosco também. Receba meu abraço desde já também. Vamos fazer isso. Vamos, quando você vier aqui, está aqui. Ele é a pessoa que realmente sabe dos penteados, dá cursos, tudo. E no dia 20 vou estar lá na festa com o penteado que ele vai fazer na minha cabeça. 20 aqui começa o concurso das quadrilhas lá da Rua São João, uma das ruas mais tradicionais aqui do estado, né? Daqui de Aracaju. Muito forte lá a cultura. Começou tudo lá. E aí eu vou estar lá, na quadrilha, nos concursos de quadrilha. Você gosta de quadrilha, Ira? Eu sou apaixonada, apaixonada. E tenho uma sorte danada deles gostarem de mim. Oh, Porque todo ano eu sou convidada para colocar vozes, né, em música que as quadrilhas escolhem. Às vezes escolhem canções minhas, dos meus trabalhos, dos meus discos. hum, E não acontece que é muito normal também, hum. né? E às vezes eles irá, você colocaria voz. Esse ano mesmo eu gravei fagulhas, pontas de agulhas para uma quadrilha. Olha, Gravei Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres, para outra lá de Gravatá. E assim, eu acho que eu gravei 6 músicas esse ano para quadrilha. eita, agora no concurso, né? Tem um concurso, né, aí também? Tem os Ah, tem os concursos e concursos, né? maravilhosas. E eu fico aqui, eles sabem, ninguém pode ter ciúme de mim, porque eu torço muito para todas. Pois é. Sabe que o trabalho que eles fazem é uma coisa incrível. Nossa, Acho uma manifestação cultural de extrema importância para o nosso estado, para a nossa história. Então, assim, podem me chamar para todas, que eu vou para todas, vou cantar para todas, eu vou torcer para todas. a quadrilha está para nós, assim como a escola de samba está para o Rio de Janeiro. Isso É uma coisa, é, sabe, que dá o sangue, pessoal. Assim. Você eu, diga. eu digo, eu vou quando tem oportunidade de ir, se cai na agenda, é muito concorrido, é muito difícil, mas agora domingo mesmo eu fui para o lançamento de uma das quadrilhas que eu cantei, e eu vou te dizer, olha, eu me emociono tanto, eu choro e me acabo todinha, é muito bonito. É igual a mim. Eu estou ali, né, no júri, mas eu estou chorando, dançando junto. Acho a coisa mais linda do mundo. Mas assim, já você também já possui um acervo muito grande, né? 15 CDs, DVD, EP, singles, com participações de grandes nomes, né? Como a gente falou, Dominguinhos, Elba, Santana. Como é que acontece essas parcerias? É você quem escolhe? É você que faz Eu a acho que seleção das existe pessoas para... a reciprocidade, né? Porque a gente não tem como falar, fulano, vem aqui. Então tem que existir essa Hum, reciprocidade, essa simbiose no que se faz, nas escolhas, no que faz no dia a dia. Às vezes eu vou cantar num álbum de uma pessoa que eu nunca vi, que eu não conheço.
Mas ela me conhece. Ela me conhece. E aí, como diz o Pequeno Príncipe, você se torna eternamente responsável por todos aqueles que você cativa, né? Um artista daí de Pernambuco que você foi convidado que você não conhecia? Ah, Foram vários. muitos. Muitos, alguns grupos melhores. Olha, porque na verdade, quando você falou assim, olha, eu tenho mais de 60, 70 participações em outros álbuns. Eita, é muita, Muita coisa muita coisa. para falar. E às vezes, assim, vem às vezes alguns grupos que estão começando, que estão no primeiro trabalho, e aí eles me chamam, né? Aí você vai? Claro que eu vou. Ah, mas mais nada. Mais nada. Se Isso eu, é se generosidade, eu hein? pensasse diferente, eu não, como é que a Elba ia gravar comigo, a Melinha e Dominguinhos, né? É a mesma proporção, a mesma coisa, assim, no sentido. E eu vou de muito bom grado, e assim também, como eu convido alguém para gravar comigo, eles vêm de muito bom grado, as coisas acontecem. É isso mesmo, eu acho que é amor, é reciprocidade, é carinho pela É um dar música, pelos trabalhos. um ao outro, né? E essa coisa também da parceria, né? De você estar num lugar, mas que cabe tanta gente junto, você está num espaço que cabe tanto, traga o povo para ficar por perto. Mas assim, com quem você gostaria hoje de dividir um palco? Quem eu Você gostaria. ainda não tenha dividido. Olha, hoje existe. Se eu falasse assim, você vai fazer um projeto aí, o que você faria? Eu faria um projeto para dividir o palco com essa nova geração que está aí. Com algumas mais já né, da minha época, mas muitas pessoas que estão chegando agora, que estão sendo conhecidas agora. Então, eu traria aqui mesmo do Pernambuco as meninas lindas que estão na parada, que eu sempre falo delas, Laís Sina, Larissa Lisboa, Flaira Ferro, Sara Leandro, aqui, né, já falei 4. E aí tem a Cristal, do Rio Grande do Norte. A gente é muito nome, que a gente vai falando assim. Eu queria dividir o palco só com mulheres. Sabe, essas mulheres que estão despontando agora, que estão chegando. Então, essas que estão aí, eu gostaria de fato de dividir esse palco com elas. Nova geração. Então, vamos aos projetos, né? Da nova geração aí, com a nova geração, irá com a nova geração aí, né? Encontro de gerações, né? Kiko tá pedindo, Irá faz uma frase de um baião do seu Lula, Luiz Gonzaga. Aço preto teu cantar é tão triste quanto o meu. Também roubaram o meu amor, que era a luz ai dos olhos meus. Isso é Aço Preto, né? Aço preto. E tanta coisa boa do seu Lua. Sabia escolher as canções ali, a dedo. Nossa, fantástico. E até de derreter. Até se derreter. Até se derreter. Música nova, do novo trabalho, né? Fala um pouquinho desse novo single. Recém-lançada, acho que deve ter 2 semanas que essa canção está nas plataformas digitais. Uma canção que foi criada, começou a ser feita em São Paulo através de uma introdução de uma música que meu marido escutou, de um parceiro dele, de um amigo dele, Rodrigo Bastos, fez a introdução para um forró. E ele veio com aquilo na cabeça e acabou que essa introdução do forró que eles tinham feito não pegou, não foi para onde, mas ele com aquela introdução chegou e sentado aqui no sofá daqui de casa, ele fez a canção todinha. E assim, de cara, eu ali fazendo as coisas e observando Hum, e tal. E gravei. A gente é desejo de amor, é suor, é calor, sombra pra se deitar. A gente é sossego, é folia, o que contagia por onde passar. A gente é chama, é vapor, o fogo sedutor, tudo pode queimar. É lenha, fogueira, alegria e tanta energia não pode acabar. A gente esquenta, vai até se derreter. Pode ferver, a gente bota pra quebrar. Me toca com carinho, bem devagarinho, deixa o corpo todo arrepiar. Me toca com carinho, bem devagarinho, deixa o corpo todo arrepiar. Ai, 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 é amor. Ai, 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 é paixão. Ai, 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 faz linda. um dengo disparar no meu coração. Ai, 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 sim vai. É. Mas, gente, é uma música
que ela, assim, para mim, assim, quando eu vi Biguá tocando violão e já cantando, eu já senti a força que essa música Ela é tinha. Eu já linda. sabia que Eu eu queria passei o dia hoje ouvindo. e gravá-la. Mas aí, quando o Biguá começa a produzir a música, que foi ele que fez a produção musical, Hum, né? E que vai fazendo aquilo ali, que metal, o pessoal dos metais que chegaram com um arranjo assim, uma coisa fabulosa. A música foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje eu tenho aí Genaro mesmo, o Marcelo, o Álvaro. São sim. todas pessoas apaixonadas pela canção e que falam, às vezes outro dia eu até ri, acho que foi o Marcelo que postou, escreveu assim, ouça com moderação porque é viciante. E eu acho que até se derreter é isso mesmo, ela tem essa força, ela vicia, você escuta, 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 e uma hora você vai prestar atenção na letra da música, que é encantadora, acho que fui muito bem também ali na interpretação, aí daí a pouco você já vai ver os metais, o arranjo, a sanfona, então assim, tem tanta coisa para você observar, que aí você vai por etapa aí e você não se cansa, a música... É linda. Eu coloquei aqui, eu não posso nem falar o nome dela, porque senão ela canta, né? Alexia. Não pode falar, porque ela É, canta. responde de lá Pois também. é, pode falar. Convido Mas vocês aí que estão, viu, para depois vocês conferirem nas plataformas digitais. Tem um vídeo também bem orgânico no YouTube, que eu fiz aqui no Forrobodô, um forró muito legal que acontece aqui no Recife, Até Se Derreter. A canção é de Biguá e de Rodrigo é Basso. linda, linda demais. No final, quando eu anexar na live, aí eu coloco lá também, onde é que né? Já está lançada nas plataformas, né? Isso. E agora eu queria falar de um trabalho que você tem Ah, infantil. Você tem, né, até Turma da Iradex. Turma da Irazinha. É, Nasceu isso em 2023, é isso? é. Como é que nasceu esse projeto, né? Qual foi o objetivo de ter nascido ou nasceu? É que tem coisas que nascem sem a gente programar, Não, né? E vai esse, acontecendo. esse foi um processo embrionário muito longo, de quase 20 anos. Ah, Porque quando eu soube que eu ia ser avó, eu tive vontade de gravar uma canção. Dizem que verrugas são estrelas que a gente aponta, que a gente conta antes de dormir, dormir, dormir. Eu tenho contado, mas não tem nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir, mentir, mentir. Os 7 anões pequeninos, 7 corações de meninos e alma leve, leve, leve. Essa canção chama-se Meninos, de Juraildes da Cruz. E aí eu estava fazendo um álbum, isso em 2001, e eu quis gravar essa canção, mas justamente nesse álbum que eu estava fazendo, nesse mesmo período, Santana, coincidentemente, colocou essa música como um shot num disco dele. Eu disse, depois, eu não vou gravar ela agora não, porque não vai, né, sair 2 sim. projetos iguais. Depois eu falei, mas depois eu faço, eu gravo um álbum todinho pro meu neto. E aí fiquei. Quando foi na pandemia, que essa pandemia, se a gente prestar atenção, foi de fato uma oportunidade para a gente recolher, né? E buscar o que estava lá dentro da gente. Sim, desenvolver muita coisa. Eu nasci na pandemia, quer dizer, o programa Entrevistas nasceu na pandemia. Pois é, e a Turma da Irazinha nasceu na pandemia. Porque ela ficou ali naquele processo embrionário, sem que eu tivesse tempo para cuidar dele, porque é música, eu vou gravar um forró, vou gravar isso, vou fazer aquilo, tem o São João, depois do São João tem o Carnaval, tem o Frevo, e aí já veio o São João de novo, e tome música e lança. E aí mas aí na pandemia eu pude. Aí teve um dia que eu fiquei cantando essa música, aí o meu marido falou comigo, que é uma música que ele já conhecia, com várias pessoas que já gravaram, aí ele comentou comigo assim, você canta isso bem bonito. Ó, Aí eu, assim, bem distraída, falei assim, acho que foi a primeira vez que eu externei isso. Aí eu distraída, falei com ele assim, do meu projeto infantil. Eu acho que na infantil dela, onde é que eu tava que eu não tô sabendo disso? hum, E aí, pronto, foi assim. Aí nesse período a gente começa a cuidar disso. Ele, né, absorve isso também, começa a fazer as canções, a gente faz algumas coisas juntos também, na casa de praia, de forma que aí fica o 2020, o 21, e aí já de 2022 nós já começamos a gravar, ficamos gravando e tal. E aí em 12 de outubro de 2023, que foi o Dia das Crianças, nós lançamos um álbum. Então, a Turma da Irazinha ela tem um álbum aí disponível em todas as plataformas, com 12 canções. E dessas 12 canções,
eu acho que 5 são de Biguá, algumas deles sozinha, 2 com parceria comigo, mas e aí outras de outros compositores muito queridos daqui também, que foram músicas que foram feitas até exclusiva para esse projeto. E já existe 4 vídeos animados, já estamos no 2º livro, inclusive Olha, já tem livros adotados por escolas aqui, de uma canção que é minha de Biguá, Qual o Inseto Mais Indiscreto. Então, assim, gente, a turma da Irazinha, se eu começar a falar ela de vocês, eu vou querer já cantar as músicas, vou querer cantar as músicas que eu não gravei, mas que está no show que eu cantava para os meus filhos, e aí você realiza um show específico só para criança? temos um show com os mascotes. Existe um mascote bem grandão da turma da Irazinha, é uma Eu boneca. vi. E tem o Toy, que é. Pega meu cachorro para mim. Hum. Aí o Toy tá ali, existe o Toy, o personagem do Toy na turma da Irazinha. Né? O Biguá existe, que ele é o Billy. Então, assim, nós, da nossa coisa, os sobrinhos que cantam comigo, o Toy faz parte do Oi, projeto. Toy! Então, ele faz Toy, eu tenho. Não é um Shih Tzu? é um Shih Tzu. Então, eu tenho uma Shih Tzu também, só que a minha é a É, Meg. Toy. Ele tá falando que eu nem fui convidado, ninguém cachê para estar na televisão, vou sair. Ai, que linda. Eu tenho uma Shih Tzu também, a minha é feminina, a minha é Meg. Aí fizemos esse trabalho, mas assim, é um projeto assim que eu me divirto muito, que eu me distraio muito com ele, que eu curto muito, sabe? Quando eu vou para fazê-lo, muito bom, é muito agradável. E é um Criança, né? interessante que eu percebo, a maioria do público da turma da Irazinha são adultos. Sério. Mas levam seus filhos. Levam os filhos, e quem vai sozinho também, parece que leva a criança interior que mora lá dentro deles e deixa Ainda está lá, né? solta lá, e assim se diverte bem muito, depois todo mundo vai para casa feliz, e assim também eu faço isso. Eu vou com aquela coisa do trabalho, daquela produção e Sim. aquela coisa mais, né, que tem que seguir, mas é algo que me é muito prazeroso. Então ele já virou livro. Já virou livro. Já tem livro, Turma da Irazinha já virou livro. já tem 2 livros, inclusive eu estou aqui com o Rafa. Rafa, chega aqui. O Rafael é o ilustrador da turma da Irazinha. Quando vocês Prazer! chegarem para ver o livro, as histórias, os vídeos animados, que são belíssimos. Todos aqueles personagens, quem desenhou foi o Rafael Barreto. Muito bem, Grande Rafael. ilustrador. Muito bem, parabéns pelo Obrigada. sucesso aí. Que Aí, maravilha. aí eu fico, quando eu vou fazer o projeto infantil, eu lembro das coisas que os meninos meus escutavam, né? O jumento descobriu que era um gênio musical, decidiu então fazer uma orquestra. Não, E aí, divertia muito. é muito divertido. Na geração, na década de 80, a gente via, né, muitos musicais infantis, né? Hoje em dia a gente não tem mais musicais Acho infantis. que Tinha Arca de Noé, tinha Pluque de Plaque de Zum, né? se Tinha vocês Balomato. que Hã? conhecem isso visitarem e ouvirem o álbum A Turma da Irazinha, vocês vão ver que a nossa proposta é essa, de um musical. Entendeu? Então a gente sai daquele óbvio. A gente Sim. faz com que a criança pense, que a gente consiga, né, trazer ela para a diversão, mas com ensinamento, com botando mesmo ali a cabecinha para funcionar, exigindo dela, né, e não dando tudo de mão beijada. Ela precisa de pensar, e ao mesmo tempo de forma leve e Sim. prazerosa, né? E de um jeito que pega o adulto, por exemplo, e faz ele visitar, né, aquela menina adormecida ali de 10 anos que ficou ali. E às vezes não teve tudo que quis, que sonhou, que desejou. A maioria das vezes a gente não teve isso. Mas eu sempre falo que é uma oportunidade. Venha ver o projeto infantil, pega essa menininha, esse menininho que está aí dentro de você e traga ele para se divertir. Tá? A gente precisa fazer esse. Que às vezes ele não pode vivenciar. É. Mas ele está vivenciar agora. A gente precisa, né? A gente precisa colocar nossa criança interior, às vezes, para conversar com ela e dizer: não, ei, acorda, acorda aí para conversar comigo, porque o adulto aqui está precisando de você. E Isso. colocar para fora. Olha, e o Kiko Nascimento está aqui. Ira, você tenha toda certeza que és uma personalidade pernambucana e sua musicalidade está entranhada em todos nós, que tiramos os pés do chão ao te ouvir. Maravilhosa. A Vera está dizendo que você tem uma voz linda.
Uma voz maravilhosa, uma voz doce. A Vera está aqui também conosco. Ira, me diga uma coisa, como é que você avalia hoje a importância da nossa cultura, né? Cultura em geral, para as futuras gerações, né? Você faz esse trabalho lindo, infantil aí. Estamos vivendo um tempo tão líquido, não? Tão, como diz Bauman, né? Um tempo tão líquido, né? Então as coisas tão rápidas, se escorrendo aí pelos dedos. Como é que você vê a cultura como fonte de educação mesmo, né? Para as futuras gerações? Eu divido entre dois sentimentos. Um é uma preocupação com justamente essas coisas, né? Que a gente às vezes. Por isso é que eu falo assim do projeto infantil que precisa de fazer pensar, porque as coisas já vêm assim tão líquidas. Isso. E, e que passa e também vai e escorre entre os dedos ali e foi-se embora. Então, assim, não Não fica fica nada. qualquer coisa que deixe essa essência. Então, em relação a essas questões culturais, isso me preocupa, mas ao mesmo tempo, eu acho que o que a gente tem até então é tão forte que a gente vai conseguir preservar e se manter isso. Sabe, eu acredito de fato que as novas gerações ainda vão poder vivenciar tudo isso que a gente constrói hoje. Sabe, assim como a gente consegue ainda usufruir de tanta coisa boa deixada por Marinês, por Luiz Gonzaga, por Pena Branca e Chavantinho, por Cascatinhana, pelas gaitas do Sul, né, pelas sanfonas, tantos intérpretes e tocadores Sim. que aconteceram já há 50 anos atrás, a gente tem uma turma de resistência, sabe? Que faz isso independente de questões financeiras, independente, que sabe o tempo inteiro que nadam contra a maré e que nem por isso deixam, sabe? Se abatem e deixam que a maré os leve. Então, é o tempo todo eu acho que eu estou nessa turma, você é dessa turma, essas pessoas que estão nos assistindo agora Sim. são os parceiros para essa lida diária. E aí isso me deixa muito confiante, porque eu sei do tanto de gente que vai assistir os nossos shows no São João. Eu tenho do tanto de gente que quando eu boto ele para cantar aquelas coisas ali e que todo mundo canta tudo, que sabe tudo. Sabe, eu sei que aquelas pessoas ali naqueles momentos, elas vão ainda levar aquele para casa, que aí o filho, o neto, vai ter a oportunidade de vivenciar isso. Então, eu acho que a nossa cultura é muito forte e que isso não acaba assim, não. Também. E me diga uma coisa, vamos falar agora do que vem por aí, né? Das suas programações aí ainda, porque São João está só começando, né? Estamos no início da programação de São João. Onde é que você vai estar cantando, né? E para a gente poder aí estar divulgando, e quem for aí o fã, né? Vai seguir. Coincidentemente, a gente estava anotando aqui, porque ainda a agenda vai se formando, né? O governo do estado, por exemplo, agora que está mandando dados. Eu tinha feito reserva para eles para o dia 22, está aqui reservado, mas aí já apareceu agora. Mas, enfim, eu tenho show agora dia 4, dia 6, dia 7, dia 8, dia 10, 12, 13, 14, 15, 16. Mas Todos os dias. tudo canto a gente vai estar andando. Eu vou para Petrolina, vou para Ah, Caruaru, vou para Limoeiro, vou para Vitória de Santo Antão, Camaragibe, algumas vezes aqui em Recife, por exemplo, Sítio da Trindade, eu vou dia 24. A turma da Irazinha tem um show muito especial também no Paleção do Sítio da Trindade, na tarde, no final da tarde do dia 29. Então, assim, a agenda está sempre disponível, atualizada no meu Instagram. E aí é só conferir lá, que sempre na semana a gente lança também a agenda de próximos shows, amanhã já sai a da semana, mas de qualquer forma fica fixa lá a do mês inteiro. pronto. Vocês que querem, né, participar aí de algum show da Ira Caldeiras, sigam o perfil dela. A programação tá toda lá. Kiko depois vai anexar também no nosso lá a Sim. programação. E me diga uma coisa, Ira, um sonho que você ainda não realizou. Eu não sei, às vezes assim, eu fico pensando assim, nessa questão de sonhos. Eu não é que eu não sonhe mais, é que eu sou muito mais de planejar, sabe?
Eu sou Você muito. constrói, em vez de Eu, você vai construindo. por exemplo, o meu alvo agora, por exemplo, é uma casinha bem simplesinha, bem aconchegante que eu vou construir lá na Serra Negra. Depois do São João, tirar um tempinho para ir lá para fazer uma coisinha assim bem simples para eu e o marido irmos tocar violão, receber os amigos queridos, uma coisa assim. E Então é um compor. E e compor. compor e fazer nossas músicas então assim é um projeto. Hum. Porque essa coisa do sonho, eu acho que eu nunca fiz muito isso. Cíntia, eu venho de uma família assim tão simples, de uma vida tão diferente da que eu tenho hoje, que eu nunca pensei em ficar sonhando, porque esse negócio de ficar sonhando assim não era uma coisa, entendeu? Muito, com muita possibilidade. Parecia ser Eu vou inatingível os ficar sonhando, sonhos, né? vou sonhar que um dia eu vou ser cantora. Por que eu vou ficar sonhando um dia que eu sou cantora, que eu não tenho a menor possibilidade de um dia eu ser cantora? Tá Hum. entendendo? Só que aí, quando eu comecei a cantar, eu fui traçando coisa sem nunca ter sonhado em ser cantora. Então, assim, hoje o que eu digo, por exemplo, eu não tenho muito essa coisa de sonho isso, sonho aquilo, sonho aquilo. Eu tenho gratidão por tudo que aconteceu. Eu tenho gratidão pela minha vida, eu tenho gratidão pela minha família, pelas coisas que eu tenho. E principalmente por tudo que a música me deu. A música me deu coisas que eu jamais imaginava ter um dia. Jamais. Tanto por questões sociais, por questões econômicas, por questões culturais, sabe? Então, assim, eu não preciso de sonhar nada, sabe? Eu tenho que ter muito pé no chão para quando eu achar que eu tenho uma coisa que pode ser boa para mim e para as pessoas de forma geral, que eu nunca faço nada, eu quero fazer isso para mim. Então, assim, eu tenho uma equipe de 20 pessoas, né, que quando chega um show aqui, eu penso, que legal, mais um para todo mundo, mais uma coisa, Isso é bacana. né? Então, assim, eu tenho uma turma tão grande, a gente divide isso com tanta sabedoria, sabe? Com tanta verdade. E então eu falo isso, eu sou muito gratidão e tudo que eu tenho hoje, tudo que eu faço, eu nunca pensei que eu ia fazer um dia. E assim como estou preparada para fazer um monte de coisas que sequer eu imagino hoje. Então vamos planejar. Esse Né? aqui, ó, é o livro Ai, rodado. ai, que lindo! Esse livro é o livro que vai ser rodado. Isso aqui é a prova. Ah, Aí a gente, nessa prova, descobre que tem umas coisinhas que estão fora do lugar, e etc e ai, tal. Deixa eu ver se eu consigo. que lindo, colorido lindo. Oh, que lindo! Isso aqui tudo fotinho do Nossa. Rafael. Deixa eu achar a Irazinha para mostrar para vocês aqui. Ó, a Irazinha. Olha ela aí, gente. A menina interior, É, né? Livre na Imaginação. Esse livrinho aqui. Esse livro, ele vai ser Vai ser comercializado ou é... comprado, a gente está abrindo a conta no Amazon. Ah, E pronto. tem o primeiro livro que chama-se Qual Inseto Mais Indiscreto? Hum. E aí esse é o Livro na Imaginação, que é um livro assim que para criança na faixa de alfabetização, de leituras até 7 anos mais ou menos, mas eu acho que esse projeto, eu sempre falo, a faixa etária dele é muito interessante, que ele vai de 0 a 120 anos. Entendeu? Então, assim, então dá para nós. Foi você mesma que escreveu, Ida. Essa história aqui, por exemplo, sou coautora, né? Hum. Assim como os outros. Esse aqui também é uma parceria com Braulio Medeiros. É uma canção que se transformou numa historinha. Eu não sei de tudo, não paro de perguntar. Não nasci sabendo, eu sou criança. De tanto porquê, todo mundo tá me ensinando tudo o tempo todo. Aí tá ensinando. Eu sou tão grande, mas pode me soltar. Se tem brincadeira, entro na dança. De tanto querer o mundo ganhar, me transforma em tudo o tempo todo. Já voei nos céus, papai me fez de avião. Dei a volta ao mundo livre na imaginação. Se eu não fui tão longe, é porque o motor parou. Ouvi mamãe dizer, acho que o papai cansou. Conheci os mares, mamãe me fez jet ski. Naveguei em sonhos na piscina a sorrir. Tanta correria, ufa! Antes da lua chegar, ser criança cansa, quero colo pra deitar. Nossa, que linda, Ira. Que coisa linda. Que bom ver artistas como você se preocupando com essas gerações, né? Eu Uhum. acho isso fantástico. Parabéns, Obrigada. parabéns para você. Sucesso. Quero te agradecer aqui pela participação no Entrevistas. Você aí é uma grande artista e está nos dando o seu tempo, né?
um tempo que é tão precioso para nós. Isso é generosidade. Eu te agradeço muito, muito por Eu, estar aqui no nosso eu programa. que agradeço. Você foi maravilhosa. É muito bom conversar com você, sabe? De a gente, do tempo que você deixa, a gente se despir dos nossos pensamentos. Isso é tão precioso a forma que você conduz tudo. Então, assim, foi um momento muito prazeroso para mim também, de muito aprendizado. E eu fico muito agradecida. E Eu que agradeço agradeço. que estão aí nos assistindo, que vão nos assistir depois, viu? Isso. Alegria. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a todos que participaram aqui conosco. Hoje mesmo ela está subindo para o YouTube, vai para o feed, né? E vai também para o nosso canal lá no YouTube. E quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, viu? E pedir o pessoal aí que acompanhe a agenda, as, a programação do São João, que a gente vai sempre com muita alegria para os palcos e todo mundo se diverte muito. E quando tiver a oportunidade de ver a turma da Irazinha, leve a criancinha que está aí dentro de vocês, porque vai ser uma coisa muito boa. Vamos divulgar mais essa turminha da Irazinha. E quando Vamos. é que você torna aqui Aracaju? Aracaju, eu tenho uma possibilidade bem grande de voltar no Forró Caju do ano que vem, porque o show foi muito bonito. As pessoas que tiveram Hum, presente, sabe? E agradecer, né? Inclusive o secretário Paulo Correia estava presente na hora da apresentação. Agradecer a prefeitura, a prefeita, né? Primeira vez uma mulher amiga, fazendo essa gestão tão bonita que me tive a oportunidade de ir pela primeira vez. Mas então, assim, só essa possibilidade de voltar já me encheu meu coração de alegria. Mas eu acho que a gente se vê em breve. eu acho que antes do ano que vem eu vou a Sim, Recife e vou te ver. sim, a gente tá Te dar nos... um abraço, viu? Muito obrigada e boa noite, Ira. Obrigada a todos os seus aí que fizeram os contatos Ah, também. Sintam-se abraçados. o Kiko Nascimento aqui, super fã seu. Tchau, minha querida. Muito obrigada. Boa noite.